1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. Estar confinado por causa do coronavírus é muito ruim. O bom seria estar confinado valendo 1,5 milhão igual no Big Brother. Claro. Meu nome é Juliana. Você não pode escolher as circunstâncias, você pode escolher a sua atitude nesse momento. Ah, com certeza. Meu nome é Camila. O homem que não insere em sua vida um pouco de solidão jamais desenvolverá sua capacidade intelectual. Olha aí, Poxa, tem tudo a ver com o tópico, hein? Pois bem, hoje o Alemanha Cast chamou 2 psicólogas para falar um pouco sobre a quarentena. Nessa época de coronavírus, a gente vai discutir aí como as pessoas estão lidando com seus ânimos. Tá todo mundo meio alterado nos últimos dias aí. E para isso a gente vai discutir um pouquinho de como está a situação aqui na Alemanha e também no Brasil. Gostaria de falar aí para nossos ouvintes, participar do nosso grupo no Facebook. A gente criou o Stammtisch do Alemanha Cast. Lá a gente está discutindo aí sobre situações, né, da Alemanha, compartilhando links e tá rolando uma discussão lá. E vamos para os recadinhos. O Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte. Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para o nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoia e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cast no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Antes de mais nada, como a gente sempre faz, né? Quem são vocês na fila do Biergarten? Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, eu sou de Campinas e aqui eu atuo com brasileiros que acabam passando por esses problemas de adaptação que eu passei e acredito que muita gente acaba vivendo por isso também, então ter uma ajuda nesse momento é bem importante. Eu não sou ninguém na fila do Biergarten, eu sou alguém na fila do supermercado. Meu nome é Camila, eu sou casada com a Fábio, mãe do Marco Antônio, sou psicóloga clínica, especialista na abordagem junguiana, eu sou especialista em terapia familiar e de casal e quase analista, porque o coronavírus me impediu de ir ao Brasil defender a minha monografia para me tornar analista internacional. Então, em breve, serei analista internacional. Ô, louco, então. E eu tô na Alemanha há 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em maio e com a sensação de que o meu alemão não avança. Hashtag tamo junto. Pois bem, em época de coronavírus, hoje a gente vai falar um pouco sobre confinamento. Um pouco sobre o confinamento aqui na Alemanha e um pouco como que as pessoas estão reagindo aí no Brasil, até porque a gente não consegue se desconectar do nosso Brasilzão, né? Uma coisa é você gostar de ficar em casa, né? Outra coisa é você ser obrigado a ficar em casa, né? Não que seja compulsório aqui na Alemanha você ficar em casa, mas a determinação é que você fique isolado socialmente, né? Isso acaba com que as pessoas, vamos dizer assim, o ânimo delas muda um pouco, né? O maior ponto aí é a questão da perda de liberdade, né? A gente perde aquele direito de ir e vir. Então, isso que acaba fazendo com que a gente fique mais desconfortável com essa situação de ter que ser obrigado a ficar em casa, né? Acho que é por isso que é diferente a gente querer ficar em casa e ter que ficar em casa. Exatamente, eu concordo com a Ju, eu acho que esse é o problema mais intenso que nós estamos vivendo nesse momento, a obrigação. Muito que o Tomás falou, né? Isso de você querer e não poder.
Então, isso que dá essa sensação de o confinamento ele fica mais forte pelo fato de que você não pode sair de casa. Então, acho que isso que dá essa sensação ruim. Eu acho que esse é um exemplo, porque eu tenho refletido muito sobre a questão do confinamento, tentando sair um pouco dessa questão da negatividade, sabe? Para tentar entender o confinamento como uma oportunidade, porque a gente está passando por uma situação no mundo de excessos de saída, excesso da questão, né, da internet, da gente ficar muito no mundo do outro. Sim. E eu não sei se vocês sentiram isso quando vocês viram para a Alemanha, mas foi a sensação que eu tive mais forte em mim, que era o clima, né, frio pela maior parte do tempo, me possibilitou uma introversão que no Brasil eu não vivia. Então isso eu já senti como um ganho. Né? Se a gente olhar o mundo tendo que ir para essa introspecção, ele pode ter um ganho a médio prazo riquíssimo em termos de humanidade, se as pessoas souberem aproveitar o confinamento. Tá, isso que você falou é bem importante, né, da gente saber aproveitar. E acho que vai bem de encontro da minha frase, né, de início, que a gente não escolhe as circunstâncias, o que a gente escolhe é a atitude. O que a gente faz com essa situação que a gente está vivendo do confinamento, da quarentena. E eu acho que o único ponto que às vezes as pessoas acabam perdendo muito tempo nessa época é justamente ficar olhando somente a vida dos outros, né? Em vez da gente aproveitar e tirar o melhor proveito dessa situação, a gente acaba muito tempo consumindo essas informações negativas, eu olhando a vida dos outros, o que os outros estão fazendo e deixo de olhar um pouco pra mim. Então, tirar o proveito dessa situação e olhar pra mim, usar esse momento de introspecção e olhar o que eu gosto, o que eu quero me desenvolver, o que eu quero melhorar. Então, eu acho que muito bacana isso que você falou, da gente aproveitar isso da melhor forma. Eu achei muito sincrônico, porque uma semana antes da gente entrar no confinamento aqui, a gente tinha ido para Amsterdã visitar a casa da Anne Frank, que era um desejo muito grande do Marco Antônio, que por sinal ele começou em janeiro me pedir para ler o diário dela, para ele, né? E eu li o diário em quadrinhos para ele em 2 dias, ele acordava e pedia. Eu olho isso hoje como uma sincronicidade, a gente chegou na casa da Anne Frank, visitamos e tal, e no final, eu não sei se vocês foram até lá, tem uma fala do Otto Frank, que é o pai dela, que foi o único sobrevivente, que estava, né, no confinamento com eles. Ele demorou um tempo para ler o diário da filha. E ele disse que no momento em que ele leu, eu vou falar com as minhas palavras, tá, gente? Ele foi notando que aquela filha que se desenvolveu no confinamento não foi a filha que ele havia convivido, porque ela tinha uma capacidade crítica, de autocrítica muito grande e que ele nunca imaginou isso na menina que ele tinha convivido. Então, se a gente olhar para essas histórias, né, que são histórias de confinamento, que, obviamente, para mim, o único ponto em comum é a iminência da morte, a gente vive a iminência da morte e é isso que gera essa tensão, mas se a gente usar esse momento, né, como um exemplo, a reflexão do que passou a família da Anne Frank para um desenvolvimento, para esse momento de, ao invés de eu ficar olhando o que está acontecendo nas redes sociais, eu ficar me atualizando o tempo inteiro, deixa eu entender o que está acontecendo dentro de mim, né? E fazendo um paralelo com a Anne, eu não sei se vocês chegaram a ler o Diário de Miriam, que é a história da menina que vive em Alepo, ela vive a guerra da Síria hoje. Ela é viva, ela escreveu dos 6 aos 12 anos de idade o diário dela. E ela vive um confinamento um pouco diferente, né? Porque ela pode ir para a escola em alguns períodos, mas de uma tensão muito grande. E o nível de desenvolvimento de autocrítica é gigantesco. Então, esse excesso de informação que a gente tem consumido, ele vai distanciando a gente, vai colocando a gente cada vez mais nessa bolha massificada, né? E uma coisa até interessante de quando, eu acredito que deve ser com praticamente toda pessoa que vai morar fora do seu país. No Brasil, a gente vivia rodeado de amigos no trabalho, ia pra academia, conhecia todo mundo, e a partir do momento que você muda, a gente já começa a lidar um pouco com o confinamento, porque até quando tu chega no país, é tu e o teu marido. Até você conhecer as pessoas. Isso pra mim, eu acredito que eu sempre falo, eu não sou a pessoa que eu saí do Brasil, eu sou outra pessoa hoje em dia. E eu acho que muito também se deve a
esse confinamento que a gente passa e a gente começa até a se conhecer melhor, porque quando a gente tá no meio de tudo aquilo, a gente acaba quase nem tendo tempo. Eu acho que a gente vive muito no automático daí, né? Porque você não para pra refletir. Quando você acha que tem uma mudança grande, você acaba olhando pra si mais, assim, talvez, sabe? Dando um pouco mais, uma perspectiva diferente sobre o que você tinha. E talvez isso dá um sentimento de bom ou ruim, né? Depende de cada um, né? Enfim, difícil falar, né? Mas... A gente vive num automático, né? A gente tá numa era tão dinâmica, a gente precisa ocupar tanto o nosso tempo que a gente não consegue parar para olhar pra gente. E acho que esse movimento de ter um tempo para você conseguir parar, mesmo que sendo forçado, né? Por conta da pandemia, das condições atuais. Você ser obrigado a parar nesse momento para olhar para você, acho que se você conseguir usar isso a seu favor, é muito importante. É você tirar o melhor proveito dessa situação. É você se desenvolver como pessoa, você se desenvolver como profissional e não ficar isolado nessa bolha de olhar somente para o outro e não conseguir olhar para quem você é, né? Usar isso aí a seu favor. Sim, eu depois desses dias todos de confinamento, eu descobri que eu moro com uma pessoa bem legal. Então. Que bom! Então, Era bem legal, é divertido, é bom de conversar. E é interessante porque muitas pessoas têm falado da quantidade de conflitos que tem surgido, né, dentro de casa nesse período. Sim. E aí eu fico pensando, e é uma coisa que, né, eu tenho percebido que esses conflitos que as pessoas relatam nada mais são do que conflitos que já existiam, né? Eles só estão ampliados. Então, quando nesse momento que a gente começa a viver uma ampliação do conflito, é o momento da gente sentar, olhar, sair da minha perspectiva para olhar a perspectiva do outro. Porque quando a gente está na nossa rotina normal, eu estou estressada, eu vou para o meu trabalho, meu marido vai para o trabalho dele, meu filho vai para a escola e a gente dilui o conflito, né? De repente, você tem que olhar, sentar e falar o que em mim provoca essa situação? O que eu faço que tira o outro da condição dele de ficar na situação de estresse, né? Qual é a minha responsabilidade para a manutenção desse conflito? Então, além disso tudo, é uma oportunidade não só para o casal, mas como para a família como um todo, olhar para esse núcleo e entender como cada um age e como contribui para aquela dinâmica do conflito. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, o confinamento tem fases, né? Eu acho que cada um tem uma visão diferente aí das fases que já passaram, que ainda vão passar. Muito de encontro com as condições, por exemplo, até financeira, que a gente pode falar sobre. Por exemplo, no meu caso, eu tô trabalhando, né? Tá full time, tá normal, né? Tô fazendo meu trabalho de casa, mas não mudou muito. Então, eu não tô preocupado com, sei lá, falta de dinheiro, essas coisas, porque o meu trabalho segue normal, né? Mas eu sei que tem pessoas que pode ser que, né, parou de trabalhar, acabou o dinheiro, né? Então, acho que tudo isso vai influenciar no jeito, de como será cada uma das fases do confinamento das pessoas. Até porque a gente também não sabe até quando vai isso, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre as fases, o que vocês pensam, qual é a visão de vocês sobre isso. Bom, tem rodado um vídeo aí na internet de uma brasileira que mora na Itália, falando um pouco sobre 4 fases, se eu não me engano. Eu andei refletindo muito sobre isso, e tem um filósofo francês que chama, se eu não me engano, é assim que pronuncia, tá, gente? Gilles Lipovetsky. E ele vai falar que nós estamos vivendo a fase da hipermodernidade, né? Que a gente teria que olhar agora para um individualismo responsável. E aí eu fiquei ouvindo essa moça falar, e no primeiro momento achei bem interessante. Não é uma crítica a fala dela de jeito nenhum, mas é o que as pessoas estão fazendo com essa ideia da fase, né? Porque o que acontece? Cada país tem um funcionamento, tem uma realidade. A Alemanha tem uma realidade muito, a gente percebe, né, um país rico, que teve sim um engajamento, uma preocupação com o povo, né, trabalha em prol do povo. Diferente do Brasil, por exemplo, diferente da Itália. Então, cada país tem a sua realidade. E diante dessa situação, eu acho que a gente tem que olhar para as fases como fases que você passa dentro da sua estrutura familiar, né? E não como modelos de fase externa que diz você vai passar pela sensação estranha, você vai passar por um clima de férias, depois entra num tédio e pode entrar numa tristeza, porque isso não é a realidade da maioria das pessoas, inclusive no Brasil. Com certeza. Tem muitas pessoas que já estão em condição, já na primeira semana,
de consciência do desemprego, de não ter dinheiro para comer, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e tentar pensar na fase que cada um, né, que cada família vivencia e tentar buscar ajuda, né, de alguma forma, seja numa rede de apoio ou sendo uma rede de apoio para aqueles que precisam. Eu acho que também, por exemplo, na Alemanha, pelo que eu vi, assim, discursos de políticos e tal, até da Merkel, o país tem dinheiro, né? Então, querendo ou não, eles vão socorrer de uma forma muito melhor os empresários, empregados, de uma forma muito mais consistente aqui do que provavelmente vai acontecer no Brasil, né? E eu acho que daí, com certeza, só esse fato, eu acho que deixa as pessoas talvez um pouco mais tranquilas do que eu estou vendo do Brasil, né? Olhando daqui, né? Se alguém da audiência aí discordar de mim, tudo bem, mas é a visão que eu tenho, assim, parece que as pessoas estão um pouco mais desesperadas lá do que aqui. Também pelo suporte, eu acho, também do governo, sabe? Ou porque acreditam mais na sociedade em si, tendo infraestrutura médica, como uma série de coisas que a Alemanha tem, que o Brasil talvez não tenha da mesma forma, né? Até a gente já tinha falado no podcast anterior, até a quantidade de casos que tem na Alemanha pela quantidade de mortes é surpreendente, né? Que as pessoas aqui tem quase 50 mil casos, tinha 300 e poucas mortes, entendeu? Até isso, acho que acaba deixando as pessoas daqui um pouco mais tranquilas. Aí a gente consegue entender quando as pessoas falam, então tá, a gente passa pelo clima de férias, a gente passa, mas isso é uma realidade de uma parcela. Sim. Então, como ela não é do todo, eu acho que a gente tem que tomar, é muito responsável, né? Ter uma atitude muito responsável de não assumir isso como regra, porque isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? E as pessoas são muito sugestionáveis, nós somos muito sugestionáveis. Então, se a gente não cuidar disso, a gente tem uma tendência a se afastar tanto da nossa realidade interna, quanto da realidade do outro, considerando o outro como não existente na minha vida. Então a gente aumenta esse individualismo, tornando um individualismo que a gente consideraria negativo, não responsável, né? A gente tem feito atendimentos no Brasil, atendendo pessoas de baixa renda, mas que estão num nível de ansiedade muito alto, de angústia, de tristeza, porque a realidade deles é infinitamente diferente. Então, por exemplo, as pessoas que trabalhavam como diarista já não têm mais a renda, o marido não trabalha, outras nem marido tem, mas tem filho para sustentar. Então elas não passam pela fase de clima de tranquilidade, elas já saem e vão para casa delas numa preocupação de necessidade básica, né, que é de comida. E aí entra até a questão de... Tudo isso acaba sendo um efeito dominó, né? Você para de trabalhar, aí você encara essas fases de um outro jeito. E é isso que a Ká falou da questão da generalização, né? Da gente pegar essas fases como... A próxima fase que eu vou sentir é essa, a próxima é essa. Não, cada pessoa é cada pessoa, cada realidade é uma realidade diferente. Então, entender que não dá pra gente generalizar essas fases como sendo obrigatórias do que eu vou passar. Então, são realidades diferentes, as pessoas têm um jeito de encarar situações de forma diferente. Então, a gente precisa entender isso, que não é porque alguém falou dessa questão de fase que eu preciso assumir aquilo como verdade pra mim. Sim. Eu acho que nós estamos passando num tempo de transformação ética e moral muito importante. E esse é o momento em que a gente precisa sair desse a minha vida, o meu jeito, para tentar olhar a humanidade. A gente não vai conseguir olhar a humanidade, olhar o outro, né? Se a gente não sair dessa perspectiva de que é o meu modelo que vai lançar a medida do outro, né? É melhor a gente pensar, ao invés da gente olhar para a nossa casa, tentar entender o mundo como a nossa casa e os países como quartos, como cômodos da nossa casa, né? Porque a gente consegue entender que cada realidade é uma. Então eu não tenho direito de impor nenhum tipo de pensamento, porque eu não sei como é viver aquela realidade da qual eu não vivo. Eu posso ter uma ideia, mas a minha ideia me afasta da realidade do dia a dia. Eu não sei o que é passar fome. Sim, Exatamente. eu acho também que as pessoas precisam ter mais empatia, né? De se colocar no lugar do outro e ser mais compreensivo também. Porque Exatamente. Cada um é diferente, cada realidade é diferente. E entra até naquela teoria da pirâmide de Maslow, não sei se vocês conhecem, Sim. mas das necessidades, né? A partir do momento que você tem as suas necessidades preenchidas em um nível, você vai buscar a seguinte. E aí, quando você se compara com a vida de outra pessoa que não tem as necessidades preenchidas que você tem,
Não é porque o outro você é fútil. Não, são realidades diferentes. Claro. Então, nesse momento, é importante entender que ser empático, igual a Fer falou, ser empático com o outro, entender que as necessidades do outro são diferentes das suas e cada um precisa se adequar de acordo com isso. Sim, mas tu sabe que essa pirâmide tem uma versão nova, né, agora, né? E a base dela é o Wi-Fi, né? Não, eu fico pensando, é piada, mas não é piada, olha só. A base da pirâmide. Exatamente, tu imagina esse confinamento sem internet. Bom, primeiro que esse podcast já não estaria em execução, não estaria em gravação nesse exato momento. Eu diria que se a gente tivesse nessa realidade de confinamento sem internet, talvez nós tivéssemos produções mais interessantes. Pode ser, eu pensei sobre isso também, porque aí você... Talvez se um confinamento, algo parecido aconteceu no passado, talvez as pessoas ficaram menos desesperadas, menos, vamos dizer assim, ansiosas, porque também eles não estariam vendo a visão inteira de tudo, né? E por mais que a gente... O tempo era outro. O tempo era outro, exatamente. Você fica esperando a hora da rádio. Você tem que lidar com a espera. A gente não lida com espera mais. Meninas, tem um pensamento que nesses últimos dias não sai da minha cabeça, que eu nunca pensei que eu fosse pensar isso. Será que eu vou ver a minha família? Será que eu vou ver os meus amigos? Eu não sei se isso é normal de quem mora longe, que nem a gente mora aqui na Alemanha, nossos parentes estão, nossa família e amigos estão lá no Brasil. Eu não sei se isso é normal, uma pessoa pensar isso. O medo de talvez acontecer alguma coisa que eu não vou ver mais eles. Então, eu acho que isso é mais evidente, mais presente na vida das pessoas que moram em outros países, né? Porque aí não é só o desejo e tudo mais, a gente tem aí essas permissões dos países para ir e vir, né? Mas eu não acho que, por exemplo, uma pessoa no Brasil também não sinta isso, porque é muito comum. A gente tem pessoas na nossa família, né? No meu caso, eu tenho minha mãe e meu pai, que já tem 60 anos, e tenho meu avô, que tem 88, que mora em outra cidade, né? Minha mãe, o tempo inteiro, fica nessa preocupação com meu avô. E obviamente que ela usou uma tática muito boa, que foi aquela do INSS, vocês sabem, né, dessa? Eu e meu não avô não sei. saiu de casa. Não? Saiu uma fake news dizendo que o idoso que fosse visto na rua perderia a aposentadoria. E obviamente que meu avô não estava obedecendo. Ele estava indo ao hospital para pegar exame médico, indo ao banco, porque ele precisava ver como é que estava a conta dele. E a minha mãe deu uma nele, né? Tipo, olha, se virem o senhor mais uma vez na rua, o senhor vai perder o INSS. Adorei. Ele não saiu de casa e estamos todos tranquilos, né? Ele é um idoso, bem idoso, que não pode de jeito nenhum ter uma complicação. Então, a minha mãe também tem esse pensamento, né? Então, eu acho que isso é uma realidade de muitas pessoas ali. Será que eu vou encontrar meu pai vivo? Será que eu vou encontrar minha mãe viva? Porque existe uma distância dentro do país. O país é enorme. Então, eu acho que é um sentimento de muitas pessoas. E eu acho que, só complementando, Ká, essa questão de doença, eu acho que gera esse medo nas pessoas, né? E existe um grupo de risco para toda essa questão do coronavírus, que são as pessoas idosas, quem já tem alguma doença crônica, algum histórico de doença pulmonar. Então, eu acho que a questão da doença gera nas pessoas esse medo mais exacerbado por conta do tamanho que está virando essa pandemia. Então, existe sim esse medo. Eu vejo também na minha família, dos meus avós, que acabam sendo do grupo de risco, e a gente fica com esse medo, e estando longe, estando lá, a gente já ficaria de mãos atadas, né? Não tem o que a gente fazer. O que a gente pode fazer nesse momento é orientar mesmo, é ligar, se mostrar presente, fazer dessa situação um momento de manter esse contato, conversar muito com pessoas que às vezes a gente demorava para conversar, né? Não é sempre que eu ligo para minha avó, não é sempre que eu ligo para um tio meu de mais idade. Então, aproveitar esse momento para ter esse contato com as pessoas, fazer desse confinamento um jeito de se manter próximo, né? Mesmo estando distante. Mas a gente tem que lidar com a nossa impotência. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Pensando a gente como expatriado, né? É muito... a gente já lida com a impotência sem ter o coronavírus, né? Porque se qualquer coisa que acontece, não necessariamente a gente vai conseguir chegar, né? Quando a gente vem pra cá, a gente já tem noção de que isso pode fazer parte da nossa vida, né? Que acontecer algo e não dá tempo de eu chegar. Então, pra me despedir, pra de repente passar por esse processo de luto ou de poder reencontrar um familiar.
isso já faz parte da nossa vida, né? Mas essa situação, ela deixa tudo muito mais intenso. É como se a gente colocasse na lupa, né? E aí tudo dói mais. Então acho que justamente por isso, acho que por ter essa consciência de que a vida não é infinita, que as pessoas não vão estar para sempre com a gente, é justamente pegar essa situação e manter esse contato. Então, bom, faz tempo que eu não falo que eu amo a minha mãe, então aproveita esse momento. Não é porque ela tá saudável, porque ela tá doente, que eu tenho que fazer esse contato, mas aproveita esse momento, então, para se colocar próximo das pessoas. A gente não sabe até quando as pessoas estarão aqui, e não estou falando somente das pessoas mais de idade, né? De uma forma geral, a gente não sabe até quando que a gente vai ficar aqui, então aproveitar esse momento para ficar próximo das pessoas e usar essa tecnologia para aproximar. Eu acho que esse é um momento de reflexões, e é como se a gente estivesse recebendo, né, nessa atual circunstâncias, um presente que a gente está vivendo aos 30 e poucos anos e que teoricamente as pessoas vivem no final da vida, né? Que é esse refletir sobre a maneira como a gente tem vivido as nossas próprias vidas, né? Essa coisa que a Ju falou é muito importante. Eu preciso falar mais vezes que eu amo a minha mãe. Eu preciso falar mais vezes que eu amo meu pai. Então, se isso não está na sua rotina e isso te faz falta, essa possibilidade de reflexão, de dar um passo para trás e poder recomeçar a vida por um outro lugar, aos 30 e poucos anos, gente, isso é uma dádiva, né? Sim. Você poder conseguir recomeçar aos 30 e poucos e não olhar para os 70 anos, 80 e falar, eu não posso fazer nada de diferente porque eu já fiz tudo que eu tinha que ter feito, né? Igual aquela ideia que a gente só dá valor para quando a gente perde. Então a gente tá tendo, nesse momento, a noção de que as coisas são finitas. E o fato da finitude existir, e a gente tá vendo isso mais próximo, eu acho que realmente dá valor para coisas que a gente tá perdendo no momento, igual a liberdade. A gente não pode sair de casa. Então hoje, quando a gente sai e vai para um parque, a gente dá muito mais valor para aquela situação. Então, mesma coisa com as pessoas que a gente ama. A gente não sabe até quando vai estar aqui. Então, aproveitar esse momento mesmo, que a gente tá com 30 e poucos anos vivendo essa ideia de que as coisas não são para sempre. Então, acolher mesmo, demonstrar amor, demonstrar carinho pela família, que eu acho que é isso que importa. Mudar a rota, se precisar mudar a rota, né? Desacelerar se precisar desacelerar, acelerar se precisar acelerar, né? Então, talvez fosse interessante a gente, ao invés de pensar em presente, pensar em uma outra oportunidade. Porque presente, ele tá ligado com algo muito positivo, né? E esse momento que a gente tá vivendo, como é algo pesado, mais negativo, então, realmente... Mais denso, né? Mais denso. Então, trocar essa palavra presente por oportunidade. Aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo na vida de enxergar as coisas como finitas e dar valor para quem está do nosso lado. Sair do automático. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Efeitos do confinamento. Bom, acho que cada um tem um sentimento diferente nessa fase, né? Nesse período da pandemia. Quais sentimentos vocês observam nas pessoas aí? Como é que é? A primeira palavra que me vem na cabeça é a questão da ansiedade. Eu vejo que antes de tudo isso começar, as pessoas que já têm a ansiedade, que já são diagnosticadas de algum transtorno de ansiedade generalizado, que é algo que é bem pontual, essas pessoas devem sim procurar ajuda, com acompanhamento de psiquiatra, psicólogo, mas eu vejo que agora essa falta de controle, esse excesso de pensar no futuro, de não saber o que vai acontecer, não saber quando as coisas vão acabar, tá gerando um nível de ansiedade e estresse nas pessoas muito grande. E a gente tem consumido muito informações negativas o tempo todo. Então você entra nas redes sociais, você vê informações negativas. Aí você entra no grupo de WhatsApp, é mais informação. Então a gente tá sendo bombardeado por informações que são negativas. Só desgraça, isso, né? Tá gerando... Exatamente. Isso tá gerando um nível de ansiedade muito grande nas pessoas. Acho que ansiedade e medo. Eu faço umas perguntas pra mim, tipo assim, o que tá acontecendo é culpa minha? Não. Eu posso fazer alguma coisa pra mudar? Não. Só então, ficar em casa. Tipo, o que eu posso fazer? Ficar em casa e fazer minha parte. Beleza, então ponto, acabou. Tipo, não adianta ficar...
Tem coisa que... Esse que é o problema. Eu vejo que as pessoas acham que elas poderiam fazer alguma coisa e tal, mas eu, particularmente, tô fazendo a minha parte, sabe? Então, eu lido dessa forma. Eu acho que outra questão também é que a gente vê o lado oposto, né, disso, que é quando as pessoas estão no excesso da positividade. Eu acho que a gente tem a esperança, ela é importante até pra gente conseguir se sustentar no mundo, mas eu tentaria entender que nós vamos passar por todos esses polos de sentimentos, né, como polaridade mesmo, né, um excesso de positividade, um excesso de negatividade. Quando a gente está na positividade, e em excesso, a gente corre o risco de entrar em negação da realidade, né? Ficar meio no Fantástico Mundo de Bob, como se aquilo não existisse. Adorava. Até pensando o lado positivo da negação, né? Porque até aí a gente encontra um lado positivo, que é a gente precisa também, em parte, negar algumas coisas, porque senão a gente vai sucumbir, né? A realidade nua e crua, ela é muito difícil para ser suportada por todo mundo. Então, um nível de negação, ele é importante para a saúde mental de algumas pessoas, né? A negatividade, quando ela está na outra polaridade, ela também pode ser uma oportunidade de aprofundamento quando a gente pensa, né? Por que eu tô com tanto medo? Que lado é esse que tá me deixando tão apavorada, né? E você ir aprofundando e de repente você chega no ponto crucial das suas próprias inseguranças. E a partir dessas inseguranças, você reconhecer as suas forças. Então se a gente conseguir aproveitar, seja o seu processo de ansiedade, o seu processo de medo, negação da realidade, né? De insegurança, esse é o real autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um processo muito difícil, porque ele exige um mergulho. Ele não é simples, de que você vai lá, você faz isso, aquilo, outro, como um quebra-cabeça e você consegue alcançar. Ele é um trabalho alquímico. Ele tem um processo de aprofundamento que a gente precisa entrar no nosso lodo, sabe? Para conseguir entender a nossa preciosidade. Senão a gente não sai. Por isso que eu falo que essa é uma oportunidade incrível, que algumas pessoas conseguem aproveitar. Muitas outras ficam nessa desbaratinação, nem sei se existe essa palavra, da pessoa ficar desbaratinada. Sim. Buscando se reconfortar em modelos de redes sociais, né? E essa analogia que você fez com o lodo eu achei muito legal, cara, porque realmente o lodo é um negócio que te prende, que é difícil de sair. E é bem esse processo de autoconhecimento, da gente entrar nisso, e não é fácil a gente entender quais são as nossas crenças, o que a gente acredita, como a gente se enxerga. Então, entrar nesse lodo não é fácil, mas e com dificuldade a gente consegue sair. E dá pra sair. E é muito um processo de autoconhecimento mesmo. Bem bacana essa analogia. E eu acho que essa coisa da gente estar nesse processo de ficar com aquilo que te causa mal-estar, né? Porque esse processo do ficar é o processo onde a gente... Imaginem o seguinte, a gente tá com um vasinho vazio, e a ideia do vazio é sempre altamente angustiante. Só que a gente não para pensar que dentro desse vazio, o nada é onde tem a potencialidade, é de onde pode surgir coisas. Então, quando a gente fica nessa angústia, é dali que surge a energia, o potencial criativo, é dali que a gente encontra as nossas forças e os nossos recursos para encontrar caminhos criativos, né? Senão a gente fica nessa massificação, reproduzindo o discurso de eu sei como eu sou, eu estou, né, quase na iluminação, essa coisa que as pessoas têm vendido muito e que, na verdade, nada mais é do que uma persona, né, social. Você desempenha muito bem uma persona social. Exatamente. A massificação que você falou, ela acaba podando a gente, né? Ela acaba podando. E aí o vazio, ele traz como se fosse uma tela em branco para você colocar criatividade. Então é muito usar esse momento para isso, né? A criatividade surge no branco. Não no que você já negro. tem. Sim. Exato. Eu já vi vídeos ali, notícias já dos caras, por exemplo, brigando por papel higiênico no mercado. Que nível de descontrole é esse? Por que uma pessoa chega num estado desse? Não dá pra acreditar, Não dá né? pra acreditar. Eu li recentemente uma pesquisa de um cientista falando sobre essa neura do papel higiênico. E é até curioso, né? A forma como o nosso cérebro encara essa situação. Porque é uma situação de pandemia, de doença, e a gente tem meio que o instinto de buscar por coisas limpas, né? E o papel higiênico, ele traz essa ideia de limpeza. Tanto que não é só o papel higiênico, alguns produtos de limpeza eu também tenho visto faltando no mercado. E tudo isso remete à limpeza. Então, é como se o cérebro, ele lesse esse momento de doença como algo sujo, então ele busca essa coisa da limpeza. Então aqueles apartamentos que tem aquele bidezinho no banheiro deve estar em alta busca agora na alocação. Tá valendo mais caro hoje. Alugar esse é mais caro.
caro. Isso que tu falou é verdade, Ju. Realmente não é só papel higiênico. Um exemplo, desinfetante, outras coisas pra limpar a casa também estão em falta. Não só limpeza, mas até comida, né? Por exemplo, o alemão padrão não gosta de arroz, né? E por que acabou o arroz no mercado? Ai, meu Deus, essa do arroz. Tomás, uma coisa que no mercado de vocês, mas aqui no meu bairro, isso aconteceu na semana passada. Isso. Acho que nos primeiros dias isso aconteceu. Agora já tem tudo. Em questão de comida, eu não tô vendo falta de nada. É mais verdade, a questão aqui dos também. produtos. Aqui também. Bem isso mesmo. Foi na semana passada, logo que aconteceu, que a Angela Merkel falou na TV do confinamento. Nossa, as pessoas compravam. Teve uma pessoa que saiu com, eu acho que 12 pacotes de farinha. Compraram muita coisa. Ela tinha Só padaria, que- né, amor? Só Pra fazer pão, né? Só que o interessante é que desde, acho que sábado passado, essa normal. semana, as pessoas já não estão levando muitas coisas e não falta mais nada. Apenas o papel higiênico e produtos de limpeza. E durante essa fase inicial, assim, até a gente tava no mercado, eu e a Fernanda, a gente ia levar mais uma quantidade X de um produto X lá. E eu falei pra ela, falei, não, a gente não precisa disso, vamos deixar pra outra pessoa. Só que as pessoas, eu acho que no geral não fazem isso quando elas estão com os sentimentos aí alterados, né? Não sei o que vocês acham, mas Verdade. eu via, tipo, a gente pegou 2 pães fatiados, aquele grande, e falei, nossa, mas um pão desse dura 2 semanas, por que eu vou levar 2? A gente pegou e deixou um, né? Que eram os 2 últimos que estavam na prateleira. Aí deixou um, deu 1 segundo, chegou uma pessoa e pegou, sabe? Então, eu acho interessante nessa fase aí, então todo mundo fica meio pensando em si, sabe? Eu não sei. A gente acaba fazendo aquela coisa do efeito manada, né? A gente vê todo mundo comprando. Sim. Eu também me vi numa situação dessa. Eu fui comprar pão, porque eu vi que tava acabando, mas eu não tenho o hábito de consumir pão. E aí eu parei pra refletir, eu falei, mas por que eu tô comprando pão se eu não como pão? Sim. Aí eu deixei. Então a gente tem essa coisa do efeito manada de tentar seguir com o que as pessoas estão fazendo naquele momento. Isso é muito curioso. Muito doido isso. E é aquela coisa que a gente volta de novo no individualismo responsável, né? No primeiro momento você tem uma atitude absolutamente individualista, que eu preciso manter o meu, e de repente vem um momento de consciência e você fala, não, eu preciso deixar, né? Porque eu nem uso isso. Por que eu preciso ter isso? Então, eu acho que esse é o ponto que, se a gente aproveitar, a gente vai conseguir tirar muito proveito nesse momento de reclusão, né? Que é entender como nós vivemos e como a gente tem feito coisas na vida que não fazem tanto sentido. Mas uma coisa que eu vi que outros países estão fazendo, forçando, né? Compulsoriamente as pessoas ficarem em casa, né? Ou seja, se você sair, você vai ganhar multa e tal. E na Alemanha, até onde eu sei, não é bem assim, né? Foi mais recomendações do que ser compulsório mesmo, né? Será Apesar que tem a multa também, né? tem a multa em relação se você estiver com mais X pessoas, Tá né? em Mais, grupo. em grupos assim e tal, né? Mas será que isso não tem a ver com o que eles passaram na guerra, de querer privar as pessoas de sair na rua? Não sei. Ninguém me falou isso, mas é uma dedução que eu estou fazendo agora. Eu vi que na Suécia, acho que ontem eles soltaram, eu vi uma notícia, né? Que eles acabaram com esse negócio de quarentena e tal, e aí o argumento deles a gente educou a população. Eu não preciso prender eles dentro de casa e correr o risco de contaminação. Eu eduquei minha população, então eles sabem o que precisa fazer. Então tudo bem eles saírem na rua. Entendi. E aí a Suécia liberou ontem pra cancelar esse negócio de quarentena. Puxando isso, Ju, eu acho que o ser humano, né, a gente tem um comportamento muito infantilizado. A gente espera que o governo determine como eu devo agir. Então, algumas pessoas vão se rebelar, como adolescentes, né? Tipo, não é pra mim. Pode ser um adolescente de 80 anos, não tem problema. Mas assim, um comportamento de eu vou fazer o que eu quero. E aí, quando vem esse pai, entre aspas, punitivo, dizendo, se você sair, você vai ficar sem sua mesada, no caso, a multa, né? As pessoas voltam. Então, você percebe que não há uma consciência real da efetiva contribuição para o mundo. Então é como se eu fosse uma coisa, o mundo fosse outra, e isso não é realidade, porque nós somos uma coisa só, né? Eu sou o todo e o todo sou eu. Então esse comportamento que eu vejo das pessoas de, no primeiro momento, se recusar a obedecer uma regra, e depois, quando a regra é imposta, você não tem escolha, né? Você está de castigo. Então tem um comportamento muito infantilizado em muitas pessoas ainda, né? Com uma conduta, uma dinâmica psíquica muito infantilizada, né? E eu não sei nem se é somente uma questão de conduta infantilizada, cara.
eu vejo uma questão cultural aí. Sim. Aquele famoso jeitinho brasileiro. Nós como brasileiros, a gente tem essa coisa de dar um jeitinho, então a pessoa devolveu um troco errado e eu considero como eu ganhei R$2. Então a gente tem isso meio que inserido. Então vir essa ordem de cima e falar não pode sair, eu acho que acaba tendo uma percepção aí que entra no que você falou, né, dessa visão infantilizada de, nossa, eu vou fazer birra, eu vou tentar dar um jeito, eu vou tentar sair de um jeito. Mas não foi em Stuttgart que teve a galera na praça sentada e... Sim, isso aqui em Stuttgart não mesmo. Foi? Foi. Então, aí eu fico pensando nessa situação, poxa, aqui ninguém dá um jeitinho. Mas as pessoas ainda têm esse comportamento de não é tão grave assim, ou eu não sou do grupo de risco. Eram tudo jovens. Então, assim, é essa noção que eu falo que é um pouco de meio infantil, sabe? Meio de adolescente rebelde. Que é eu vou fazer o que eu quero e eu vou desobedecer a ordem, né? Eu não vou na norma. Sim. Eu acho que esse é um comportamento muito comum do ser humano, em alguma fase do nível de consciência, né? Depois você vai saindo desse lugar e você vai tomando responsabilidade para si. E as pessoas hoje conseguem ficar em casa. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, a gente falou aí das fases do confinamento, dos efeitos que ele causa nas pessoas, e agora a gente quer saber como lidar com o confinamento. Interrogação. É uma pergunta difícil, né? Eu vou deixar as meninas falarem. Tentar sair da receitinha de bolo, né, gente? Porque senão a gente coloca todo mundo de novo no mesmo modelo. Eu acho que é aquilo que você falou, né, Camila? Cada um tem que se descobrir aí como fazer isso, né? Porque não tem como seguir o script ali e fazer da mesma forma todo mundo, né? Exato. Eu acho que a parte mais importante é você ter um espaço de fala, né? Ter alguém com quem você possa conversar efetivamente, que sejam pessoas que te acrescentem, né? Você ter uma rede de apoio e você, principalmente, se sentir sendo uma rede de apoio. Porque eu acho que esse é um momento que não é só de utilidade produtiva, é de utilidade humana. Complementando aqui, então, o que a Ká falou, né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, estabelecer uma rotina, né? Estabelecer metas pra gente fazer nesse momento. Porém, a gente tem que ser muito coerente com quem a gente é. E aí entra bastante no que a gente está conversando durante a live, né? Essa questão de autoconhecimento. Eu acho que eu, pelo menos, tô vendo no Instagram, Facebook, e aí eu vejo aqueles monte de dicas, né? Então, o que fazer no confinamento? Como que a gente lida com o confinamento? Leia livros, faça atividade física, faça 1001... Grave podcast. Coisas novas, podcast, enfim, a gente vê essas orientações, né, essas sugestões de muitas pessoas de fazer 1 milhão de coisas, e aí a gente também entra nisso e a gente estabelece, então eu vou ler muitos livros, eu vou ficar muito fitness, mas aí quando eu falo da questão do autoconhecimento olhar para essa situação e ver, eu sou assim? Eu sou uma pessoa que tenho esse hábito de leitura, porque senão eu coloco uma expectativa muito alta, aí eu não consigo cumprir aquilo ali e eu me frustro. Então, entender, tá todo mundo falando pra ler, né? Ler é legal, pega um livro pra ler, beleza, vou tentar. Eu entendo que eu não tenho esse hábito de leitura. Então, seja coerente com você, seja coerente com a sua realidade. Então, não estabeleça ler, nessa quarentena, 40 livros. Não. Pegue um livro que você tá ali na sua estante, que você fala que você gostaria de ler. Então, use essa oportunidade para ler aquilo ali, mas não se cobre de acordo com o que todo mundo tá fazendo. Numa semana li 2 livros. Então, se a sua realidade não é essa, então pegue esse livro e se comprometa a ler 2 páginas, 5 páginas, assim por diante. Então, seja bem coerente com quem você é, faça esse processo de autoconhecimento. A mesma questão da questão da coisa fitness. Então, eu só pago a academia, né? Paguei aí o plano anual e não fui Exemplo clássico, o ano né? inteiro. E aí eu me pergunto, né? Mas a gente paga a academia o ano inteiro e você vai raríssimas vezes. E agora, nesse tempo de quarentena, quer fazer, e eu quero ser fitness, eu quero produzir, eu quero assistir todas as lives de personal trainer. Então, ter calma nesse momento, ter cuidado com as cobranças.
Eu acho que isso que é importante. Então, ser realista com quem você é, entender o que você tá acostumado a fazer ou não, criar metas que são coerentes com o seu estilo de vida, com os seus hábitos. Falando do meu caso, né? Eu tô trabalhando de casa aí faz alguns dias já. E eu moro perto do trabalho, né? Então, entre ida e volta, eu devo levar máximo 30 minutos, né? Pra chegar no trabalho e pra voltar pra casa. Então, eu não tenho mais tempo na minha rotina. Tipo, tenho 30 minutos a mais, não mudou nada. Então, eu não tô conseguindo encaixar nada na minha rotina a mais do que eu já fazia, entendeu? E as pessoas ficam falando, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, cara, mas meu tempo é o mesmo. Sabe? Tipo, é muito doido isso. Também... A Ká, que tem filho, né? Eu fico me perguntando, a gente não tem filho, fica eu e o Tomás o dia todo em casa. E como que os pais fazem pra lidar com as crianças nesse momento? Eu tenho visto muito essa questão das pessoas falando da rotina, né? Que é importante manter uma rotina. Mas aí eu paro e penso, sim, isso sempre é importante. Não é uma questão da quarentena, é uma questão da vida. A criança precisa de rotina. Então, é manter a rotina. O ponto que eu acho delicado aqui as crianças também estão percebendo o que está acontecendo. Algumas crianças estão sendo bombardeadas de informações porque os pais ficam com a televisão ligada o tempo inteiro. Isso é um grande problema para essas crianças. A gente vê crianças com nível de ansiedade altíssimo, com medo realmente de não poder rever os avós, os primos e tudo mais. Então, eu penso que esse é o momento de reorganizar a rotina de acordo com o que a criança precisa. Não é só, meu filho está na primeira classe, ele precisa fazer as lições que a gente recebeu da professora, mas eu tentei no começo, vamos fazer de manhã, à tarde você tá livre. Eu fui percebendo que para ele era altamente estressante, que essa não é a rotina de casa. Então, a rotina de casa que funciona com a tarefa da escola é a gente dividir em 3 períodos de lição. Ele faz um pouquinho de manhã, um pouquinho no começo da tarde, um pouquinho no final da tarde. Ele não se estressa, não há uma briga para fazer lições. O grande problema é a gente achar que a gente precisa manter a rotina que era antes. Então, se ele ficava o período da manhã na escola, eu tenho que fazer a função professor o período da manhã tudo. Então, eu acho que esse é o momento, tá vendo, gente? Da gente olhar qual é a necessidade da sua casa e respeitar os limites da criança, porque senão a gente vai impondo coisas e eles não têm muita autoridade, né? Sim. E aí começam as somatizações, começam as crianças serem vistas como crianças birrentas que dão trabalho, e na verdade não é não ter espaço para serem ouvidas e vistas, né, na necessidade delas. E tu acha que é importante a gente falar para a criança o que tá acontecendo? De que forma falar isso? De que forma falar isso? Tem alguma forma um pouco melhor de contar isso para a criança? Porque eu acho que é necessário a criança saber, né? Bom, primeiro até para nós é difícil saber para onde vai dar, né? Mas enfim. Até porque as crianças que são maiorzinhas, elas sabem o que está acontecendo. O Marco Antônio saiu da escola sabendo que ele ia ficar em casa 3 semanas e 2 semanas de férias por causa do coronavírus. Ele não sabe o que é coronavírus. E aí ele veio perguntar o que é isso. E nós explicamos para ele, lógico, dentro daquilo que a idade dele comporta, né, como entendimento de compreensão. Então a gente explicou que era um vírus, que era uma gripe, que a gente tinha que se proteger porque era muito sério. Então para ele a gente contou a real e nós tivemos que falar para ele que nós não iríamos mais para o Brasil agora em abril por conta disso. E aí ele ficou satisfeito com a resposta, com a explicação. Mas eu sempre sugiro os pais perguntarem para a criança o que elas acham. O que você acha que é? Para entender em que lugar a criança está. Porque só assim você consegue ir. Ela vai te dar a direção do caminho que você precisa ir. É a velha história de tipo assim, quando as crianças perguntam para os pais como nascem os bebês e os pais ficam naquela coisa. Meu Deus, como é que eu vou falar para eles? Não, pergunta, né? Como você acha? Aí eles falam uma coisa que tipo nada a ver, você vai aquilo que a criança dá conta de ouvir, né? E tirem essas crianças de informações de televisão. Assista a notícia no momento que as crianças estão dormindo. Elas precisam ser poupadas desse estresse que a gente já tem vivido, né? E dentro da nossa casa, se a gente consegue manter um sentimento mais coerente, as crianças sentem isso, né? Então elas vão agindo conforme o movimento e a dinâmica da casa. Não, e às vezes a gente subestima as crianças, né? A gente acha, não, a criança está super alienada, não sabe nada. E aí tem que lidar com a ansiedade, né? Então essa coisa tipo, será que eu nunca mais vou ver minha avó? Será que eu nunca mais vou ver meu avô? Será que isso nunca mais vai acabar? E você poder dizer, não, isso vai acabar, isso vai passar, tudo passa, só que é um momento difícil para todo mundo. Então, qual é a nossa... E é legal porque você começa a criar responsabilidade também na criança, né? Qual é a nossa
parte, até o lance do papel higiênico. Então, olha, filha, a gente tem que cuidar porque isso pode acabar, né? Então, essa ideia para a criança, ela também vai criando recursos de economia, de não ficar jogando comida fora, né? E isso vai dando uma base, né, para a criança muito diferente. Isso é um comportamento que eu vejo bem diferente, assim, no geral dos alemães que têm filhos com os brasileiros. Tipo, várias vezes eu tô no mercado e quem tá com a lista de compra é a criança, né, na mão, né? E daí eu já vejo, você já viu? Carrinho. Isso, tem o carrinho pra criança e tal. Daí fala assim, você viu ontem se tinha café em casa? E a criança fala, sim, tinha café. Então não precisa levar. Então, esse negócio eu acho tão legal, assim, pra você dar a tarefinha, entre aspas, mas é importante pra formar também, né, essa noção, né, de... É um compartilhamento, né, fazer a criança se sentir parte do sistema, né, familiar, e não só... a gente contribui muito pro desenvolvimento daquele indivíduo, né, de tomar responsabilidades. Quando você cria a criança numa bolha, fingir que nada tá acontecendo, você tenta proteger ela, não, nada tá acontecendo, não, é tudo besteira. Isso é ruim, porque a criança realmente cresce numa bolha, sem o senso da responsabilidade, ela não entende qual é o papel dela naquela situação, e ela acaba ficando perdida. E ela vai crescendo, se desenvolvendo, achando que o mundo é uma fantasia. Não tô falando que a gente tem que ser cruel e mostrar a notícia, igual a Ká falou, de consumir a notícia quando tu tá dormindo. Isso é legal. Então você não precisa escancarar na cara da criança, não mas é o Brasil urgente da Record, ela. Exatamente, mas mostrar pra ela que não é algo normal, é algo pontual, que é sim grave, mas vai passar e vamos contribuir. Então, não jogar comida fora, não gastar papel e assim por diante. Então, dá essa noção, sim, não criar na bolha. Até porque as crianças percebem, viu, gente? Por mais que a gente tente não falar, eles captam tudo. É impressionante. Então, assim, a gente não pode subestimar isso na criança, né? E aí, quando você resolve não falar nada, você cria na criança a sensação de que ela não é um ser confiável e que você também não é. Então, a relação de confiança e de verdade é a base de uma família. Se você mente pro teu filho, né, você tá querendo dizer o que pra ele? Que ele não é confiável. Você não tá dizendo pra ele que ele tá sendo protegido, porque ele não entende assim, né? Se alguém tá mentindo pra você, ela não tá achando que você tá protegendo ela. A criança não entende dessa forma, né? E lógico, de novo, gente, tudo de acordo com a idade. Você não vai falar isso pra uma criança de 3 anos, de 2 anos, né? Mas uma criança que tá na escola, ela já vem com a informação da escola. Eu também acho interessante falar também pra gente... eu vejo um exemplo no Instagram, numa rede social. Uma pessoa que fala que faz 1000 atividades. Daí eu vou querer fazer essas 1000 atividades. Daí eu não consigo focar em nenhuma porque eu quero fazer a mesma coisa que essa pessoa faz. Eu acho que é importante também ter foco, porque se tu pega muitas coisas pra fazer, você acaba não focando em nada, tu não consegue fazer nada. Tem um podcast aí você vai saber, né? Eu acho que que nem eu falei, a gente não tem que visar essa utilidade da produtividade. A gente tem que tentar buscar algo que tenha sentido. E foi o que a Ju falou do negócio se você não tem o hábito de ler, né? Pra que você vai ficar se forçando a isso? Mas é entender de todas essas atividades que a gente se propõe, quais delas, né? Qual dela faz realmente sentido para a pessoa que você tem sido nesse momento do confinamento, né? Porque tudo pode mudar. E aí entra até a questão da rotina, né? Só falando um pouquinho mais da importância disso. Dentro da psicopatologia tem um negócio que chama desorientação atencional, que é quando você não tem hora para fazer as coisas, você não tem foco para as coisas, então você fica meio desorientado. Então você precisa exatamente. ter a sua rotina, você tem que se planejar e focar naquilo ali. Também não adianta você querer, igual a Fer falou, 1000 atividades, então eu tenho 1000 atividades. Você dá conta de fazer 1000 atividades? Não dou conta. Então, é ser coerente com tudo isso. É você sair dessa desorientação atencional e você se orientar. Em questão de um foco, em questão de um objetivo, a partir do autoconhecimento. Então eu entendo que eu sou assim, eu entendo que eu trabalho dessa forma, eu entendo que nesse momento de confinamento isso é importante para o meu desenvolvimento, então me focar naquilo, estabelecer uma meta, eu vou estudar aquele tema, ou vou ler aquele livro, ou vou fazer aquela atividade física por meia hora. Então se comprometa nisso, tenha foco no que você estabelecer. É interessante, até tem um vizinho nosso aí que eu acho que ele também tá de home office, eu vejo ele pela janela, ele coloca a camisa social todo dia e tal, mas ele
não sai de casa, ele tá sempre ali, né? Então, até acho que ele deve acordar, tomar banho, sei lá, se ajeitar e daí trabalhar. Mas se ele tá indo trabalhar na casa dele, mas ele tá mantendo a rotina do escritório. Mas ele coloca, Tomás, ele coloca o traje completo ou é só a camisa social? Não, acho que é só a camisa, né? Não, traje calça também. Só não sei o sapato não, né? Porque não, eles né? não usam sapato dentro de casa. Mas ele coloca a camisa e a calça social. É engraçado que daí várias vezes de meio-dia ele fez carne na churrasqueira, né? De camisa social, eu achei o máximo isso. Referente a isso, o Tomás tem um negócio super legal que a empresa dele tá fazendo, que o chefe dele conversou com eles pra fazer. É, legal. É uma vez por dia, né? Depois do almoço, tipo 1h da tarde, a gente faz uma call, né? Uma reunião. E aí todo mundo liga a câmera e toma um café junto. Ah, que legal. Daí a gente vê as pessoas, não tem nada a ver com o trabalho, a gente só fica falando o que fizeram, o que vão fazer e tal, como é que tá a situação, mas pelo menos a gente vê um a cara do outro, né? Então, legal. Legal, momento de descontração que vocês teriam na rotina do trabalho, né? E acaba trazendo isso pro home office. Uhum. Então, bem bacana essa iniciativa dele. Vocês acham que vale a pena pra alguém fazer uma terapia? Quando a pessoa talvez tem que procurar uma ajuda pra melhorar, se ela tá se sentindo muito mal, se tá com medo, se ela tá angustiada, vocês acham que realmente vale a pena ela tentar procurar uma ajuda? É de extrema importância nesse momento a gente ter essa visão de que eu preciso de ajuda e então procurar alguém. Tem muitos psicólogos hoje fazendo aconselhamento psicológico, né? Então, procurar alguém que você tem confiança, explicar o que você está sentindo. Tem alguns lugares que estão fazendo serviços voluntários e eu acho que é importante a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda e ir atrás, porque senão a gente não dá conta sozinho. O momento, acho que, de cada um buscar terapia, de buscar uma análise pessoal, ele é muito individual, mas quando você está numa situação onde você sente que você não consegue sair daquele ciclo, né, e que você está entrando num nível de tristeza que não tem tido muita facilidade para retornar, é um momento que a gente precisa reconhecer que a gente está no nosso limite, a gente precisa de ajuda, né? Como a Ju falou. A análise, a gente cuidar da saúde mental nesse momento é uma coisa tão importante quanto a saúde física, porque a parte psíquica e o corpo é uma coisa só. A gente que tem mania de ficar fragmentando, né? Como se o que nós somos psiquicamente não é o nosso corpo, e nós somos uma coisa só. Então, isso é muito importante. A gente tem feito trabalhos no Brasil com grupos de psicólogos para atender de forma voluntária. São grupos de apoio emergencial. Então, a gente traz para as pessoas porque não é todo mundo que tem condições de pagar uma terapia. É um processo relativamente caro para a maioria das pessoas. Então, se vocês tiverem pessoas que estão precisando passar por um acompanhamento, vocês podem entrar lá no meu Instagram, porque eu posso redirecioná-los para alguns grupos que estão fazendo esse acolhimento emergencial nesse momento de crise. No meu também, eu estou num grupo com alguns outros psicólogos que também estão fazendo esses acolhimentos psicológicos. Então, também coloco meu Instagram aberto para se alguém precisar desse tipo de acolhimento nesse momento, também me coloco à disposição. Porque é nossa responsabilidade, né, Ju? Sim, como exatamente. Profissionais da área da saúde, porque a gente fica sempre pensando muito na questão dos médicos, dos enfermeiros que estão na linha de frente. E a gente tem como responsabilidade, como profissionais da área da psicologia, de trazer esse auxílio para a comunidade, né? A gente fica, de alguma forma, mais recluso quando a gente está na nossa clínica, e isso, de verdade, é um acesso a poucas pessoas, mas nesses momentos a gente precisa traçar um outro caminho, né? Que a gente sai da nossa clínica para acessar as pessoas. É um movimento mais humanitário e de ajuda essencial. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar lá no Alemanha Cast um linkzinho para as pessoas que tiverem interesse, entra no nosso site lá e vai entrar em contato direto com vocês. Muito bem. Eu acho que a gente tem um programa agora, então. Sim. Adorei aí a conversa de vocês dão uma visão mais crítica sobre tudo isso. Que nem eu falei, né? A gente vai no automático ali e tal, trabalha, fica aí e tal, mas às vezes é bom parar pra pensar um pouco de uma visão com diferente perspectiva. Eu acho que faz com que
a gente encara de uma forma diferente essa situação. Foi muito bom, foi muito bom. Agradeço a Obrigada, presença. meninas. Obrigado. Eu acredito que vocês vão ajudar muitas pessoas com as palavras de vocês. Até pra mim foi muito bom estar gravando esse podcast, estar escutando. Acredito que também vai atingir várias pessoas que precisavam escutar isso que vocês estão falando. Eu acho que é muito, muito bacana tudo isso, essa troca junto com a Camila, que é uma pessoa que eu tenho muito querida, um exemplo pra mim. Então, trocar todas essas informações com todo mundo, eu acho que é muito enriquecedor. Espero que alguém se beneficie com todas essas palavras. Que vocês precisarem contar com a gente, entrem em contato com nossos Instagrams e a gente ajuda da forma como for preciso e possível. Saibam que tudo isso vai passar, é temporário. Aproveitem esse momento para extrair o melhor de toda essa situação. Ah, Ju, você é uma querida. Fiquei emocionada. Bom, gente, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que as pessoas possam se beneficiar disso. E assim como a Ju, eu coloco meu Instagram aberto para quem quiser conversar, desabafar ou precisar de algum encaminhamento. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito boa a conversa aí. Eu que agradeço o convite também. Ô, louco, né? Vocês. A gente Eu também. pode gravar outros. E é muito bom ter a visão aí sobre tudo numa perspectiva um pouco diferente. E muito obrigado pela presença de vocês. E é isso. E também a gente queria falar pro pessoal que tudo vai passar, com certeza vai passar, e quem puder, fiquem em casa. Fique em casa, galera. É temporário, logo a gente volta à rotina normal. Exato. Tá então bom? é isso. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, e até o próximo episódio!